Olá, professora, como vai? Professora, uma das áreas que me chamou muita atenção com relação à engenharia de software foi essa área de implantação. Por que isso? Porque eu vivi isso aí dentro da minha organização pelo menos umas 3 vezes. E eu entendo que essa área, quando ela é bem executada, ela reflete toda a organização de uma equipe, desde os desenvolvedores, os donos da empresa de software, até os implantadores, que são a figura que representa a empresa para mim enquanto cliente. Veja só, apesar de não ser uma área documentada, mas é como se fosse o próximo passo depois de uma venda de software. Ou seja, desde aquela época da fase de marketing do produto, é imaginado como que o programa pode otimizar as tarefas dentro da minha empresa, como que ela resolve os meus problemas, substituindo as minhas tarefas, manuais, por computacionais. Né? Então é vendido um produto que realmente satisfaz tudo aquilo que eu tenho de expectativa. Então pensa, é acordado, é negociado, é contratado, é adquirido e depois disso vem uma equipe para fazer essa implantação e instalação. E sem saber, o cliente ele verifica essa equipe como a imagem da empresa, ou seja, nessa equipe é deliberado muitas vezes, sem intenção, é claro, toda a carga de satisfação quanto ao resultado esperado ou expectativa para aquele produto. Né? Ou seja, o seu sucesso está ligado à compreensão das necessidades do cliente e à configuração do ambiente a ser implantado. Ou seja, quanto mais claro ficar aos envolvidos todas as fases do processo, ou seja, o ambiente do cliente, os objetivos, os conhecimentos, os usuários, a infraestrutura, o hardware, a técnica operacional, o histórico, menor e menos custoso será a implantação. E só assim conseguirá ter um sucesso. Tá? Ou seja, também depende das estratégias que serão realizadas, porque, teoricamente, compreende um número muito maior de pessoas do que se imagina. Né? Por isso que se diz que o sucesso da implantação está ligado à boa relação entre as partes, sejam eles os programadores, operadores, implantadores, ambiente, cliente, todos devem estar falando a mesma língua para que a interação e a implantação seja realmente um sucesso. Né? Ou seja, lá em meados de 2009 foi estudado uma teoria que chama-se DevOps. O que é? É uma metodologia de desenvolvimento de software que ela utiliza uma comunicação para integrar os desenvolvedores, que são os devs, né, e com os profissionais de infraestrutura de TI, que são os ops. Né? Simplificando, seria mais ou menos dessa forma. E esse estudo ele faz com que tenha-se um fim aqueles dois mundos que ora existia entre os desenvolvedores, donos de um produto, que sempre eram os intocáveis dentro de uma empresa, de uma software house, com o pessoal que faz a implantação, que às vezes tinha que se submeter e se subjugar para poder mostrar ou provar para eles um mundo talvez um pouco diferente. Por quê? Porque às vezes o desenvolvedor ele não conhece a estrutura final do seu produto, ou seja, ele imagina, tem uma ideia de como funciona o programa, mas o implantador que está ali no cara a cara, ele sabe, ele analisa as propriedades técnicas do indivíduo, ou seja, do seu cliente, no seu próprio ambiente, os seus históricos, a sua carga anterior daquilo que ele trabalhava, seja com planilha, seja com itens manuais, etc. Então, todos aqueles vícios do usuário final, muitas vezes não são conhecidos. E às vezes o programador acha que isso nem existe. E por outro lado também, a pessoa que está implantando, ela não sabe a fundo as linhas de programação do software. Então ela às vezes imagina que uma solução seria rápida e fácil e nem sempre ela é. Com essa cultura de DevOps, essa noção de integração contínua começa a instalar benefícios que são vistos já no ato, ou seja, há uma rapidez na instalação de software, ou seja, a periodicidade de novas versões acaba diminuindo e às vezes acaba tendo versões tão rápidas e tão específicas que o usuário acha que o programa está sendo feito para ele. E na realidade faz com que o desenvolvedor aprenda com
o instalador. E isso aí é muito interessante. É imprescindível considerar esse tipo de orientação. Bom, então, falando em benefícios, né, a gente já verificou que existe uma integração entre essas áreas, ou seja, não é repetitivo abordar essa questão, mesmo porque o DevOps não só une as áreas específicas de TI, como também promove uma ruptura nas barreiras existentes com o negócio, com os gestores de processo e com os chamados donos de produtos e serviços. Com isso, simplifica vários processos, ou seja, melhora a comunicação, otimiza hierarquias que antes eram muito bem definidas e hoje já não são tantos com DevOps, entrega uma solução de forma muito mais rápida, através de uma também automatização de tarefas. O que acontecia antes? Que existiam equipes intermediárias que levavam o conhecimento do instalador, do implantador, para o desenvolvedor. E às vezes existiam ruídos dentro dessa comunicação. Ou seja, o implantador ia fazer uma determinada implantação e às vezes não era tão coerente porque o equipamento ou a filosofia daquela empresa não era exatamente o que foi desenvolvido no programa. Aí ele não conseguia ter acesso ao programador, ele falava para uma equipe paralela, essa equipe paralela abria de repente um chamado, um recado, não sei como que cada um tem o seu protocolo, né, até chegar para o desenvolvedor, que às vezes não entendia, achava que entendia, fazia uma solução lá, enfim, virava às vezes uma determinada bagunça e perdia-se muito tempo com isso. Com a automatização de tarefas, isso aí acaba por terra, porque essas equipes intermediárias são substituídas por processos automáticos. E todas as pessoas voltam seu foco para a solução e otimização do próprio sistema, né? Com isso, acarreta numa modernização do TI da empresa, porque assim, é intrínseco ao DevOps uma tendência de cloud, ou seja, é uma maneira de não mais se preocupar com a infraestrutura, problemas de hardware, máquina lenta, internet que não funciona e qualquer outro distúrbio dentro do cliente, ou seja, vai tudo para uma nuvem híbrida, ou seja, diminui custos operacionais, o cara não precisa mais se preocupar com versão de servidor, versão do sistema operacional. E mais um detalhe muito importante, uma vez na nuvem, o programa, todas as pessoas trabalham num único bloco, ou seja, não interessa mais se a pessoa está em um lugar ou em outro. Isso também diminui o número de pessoas necessárias para a implantação, uma vez que todas as equipes estão trabalhando num único ponto, que é na nuvem, ou seja, se o programador está em Brasília, ele vai estar acessando a nuvem, que é o mesmo ponto onde o implantador busca os seus dados. Ou seja, não precisa mais fazer aquilo que a gente chamava antes de entrar na máquina do usuário para fazer um acesso remoto, né? Então isso aí já diminui muito esse problema e esse custo também. E claro, é um estímulo à colaboração, porque se fisicamente eles não precisam estarem presentes, um número maior de pessoas pode usar a mesma métrica, né? Só que assim, agora a gente começou a entrar no ponto de nuvem. Então, o que é uma nuvem? Nuvem é como se fosse um repositório, um local de armazenamento dentro de um ponto específico da rede internet, onde várias pessoas acessam determinados programas ou atualizações ou linhas de comando ou pacotes, seja lá como for. E existem dois tipos, os mono e os multi. Os multi-repositórios é uma arquitetura que ela separa os projetos em pastas, em níveis. Ou seja, vamos fazer a instalação na empresa A, vai ter lá um repositório para a empresa A. Então, vai ter, digamos, uma outra instalação para a empresa B, vai ter um outro repositório para a empresa B, assim sucessivamente. No multi, são vários repositórios e não interligados, ou seja, independentes um do outro. Já o mono é como se a empresa A e a empresa B estivessem no mesmo lugar, ou seja, aquilo que eu estou desenvolvendo para a empresa A e também pode ser usado para a empresa B, vai estar no mesmo ponto, no mesmo local. Ou seja, às vezes eu estou com uma equipe trabalhando sobre um determinado problema para resolver um problema da empresa B, que também no futuro poderia ser para a empresa A.
se eu alocar isso no mesmo ponto, esse programa ou essa solução, ela é captada também por qualquer empresa que acesse ele. Muito bom, porque cria-se um ambiente único para que todo mundo trabalhe. Só que o problema disso são questões de segurança, porque a partir da hora que todas as pessoas conseguem visualizar o ponto que está lá específico para a empresa B, específico para a empresa A, a gente pode ter uma, não vou dizer uma invasão, mas pode ter um acesso sem autorização de determinada informação, ou seja, um problema de segurança, né? Mas assim, note que tem empresas muito grandes, por exemplo, o Facebook, o Google, usam esse tipo de métrica e alocam tudo num único ponto. O interessante disso é que já é testado na hora. Ah, não deu certo? O cara já vai lá, já volta a solução anterior e desfaz e vida que segue. Então, existem os prós e os contras de cada uma dessas duas pontas, né? Uma outra coisa que pode acontecer também no multi-repositório é quando o programador está trabalhando em uma solução que ele não quer implantar ainda. Ele está trabalhando, mas essa solução não está pronta ainda. Então ele vai trabalhando até a hora que ele vê que essa solução fica pronta e daí, enfim, ele sobe para um repositório comum. Se fosse mono, isso aí já ia ser um pouco mais difícil, mas no multi isso aí já é possível. Bom, termos de DevOps. Existe, então, uma integração contínua, ou seja, ela predefine que a integração deve ser feita todo dia, para evitar aquele merge ou aquela integração no fim de um período de uma forma traumática, ou seja, ficou vários dias sem integrar ou sem implantar uma solução, uma nova versão, só que quando vai implantar está com tanta alteração que ou confunde o usuário ou estraga outros produtos. Já com a integração contínua, ele é feito por um período de tempo muito menor, às vezes pode ser durante o dia ou durante a semana, não sei, depende de cada empresa. E esses períodos curtos, eles objetivam que o código fique frequentemente atualizado, evitando uma grande integração no final do período, como eu falei, né? E, claro, depois de passar por testes de builds, de programação em pares e etc. Já a entrega contínua, ela não existe branch, ou seja, não existe uma programação paralela. A pessoa já vai desenvolvendo e colocando diretamente naquele repositório único, ou seja, sendo visível para todo mundo. Ou seja, é um repositório de trabalho comum que é já desencadeado logo após o desenvolvimento, fez o teste, o sistema já coloca nesse ponto de repositório. Aí outra pessoa acaba gerenciando isso para ver se coloca na linha de produção ou não. Aí já entra o terceiro item, que é o deployment contínuo, ou seja, não existe essa pessoa que monitora as alterações para ver se ela pode ser colocada em produção ou não. O cara já faz e já coloca em produção imediatamente depois de pronto, ou seja, é um aprimoramento tanto da integração contínua quanto da entrega contínua, ou seja, é um método idêntico ao da entrega contínua, porém com sua métrica padrão, que após feito o commit, ele é executado os scripts pré-definidos. Se der sucesso, o sistema já entra em operação, ou seja, já vai imediatamente para o cliente, obtendo-se assim, digamos, um feedback instantâneo, do tipo, não deu certo, volta à versão anterior, ou puxa vida, não era bem isso. Entende? Uma agilidade nesse tipo de processo. Mas voltando à parte de implantação. Para que se tenha uma boa implantação, é interessante que se faça um planejamento. Ou seja, a fase de se visualizar uma implantação de sucesso, ela não deve ser uma coisa feita em qualquer métrica, em qualquer estilo. Você tem que planejar ela. Ou seja, é uma etapa crucial e isso depende assim, de pontos de pontos de estudo do cliente e escolha de quais são as necessidades e quais são os objetivos e as prioridades dele. Por isso que é preciso conhecer os objetivos da empresa, as vontades, as dificuldades e a filosofia. Esse planejamento ele deve prever possibilidades também de implantação. Ou seja, se eu
penso que daqui a pouco o cliente vai chegar a uma solução proposta para frente, eu já tenho que mais ou menos planejar como que eu vou desenrolar a coisa agora para daqui a alguns dias melhorar, né? Então, acima de tudo, cabe ao planejamento alinhar as expectativas com a implantação e as prioridades das equipes envolvidas. Cria-se um cronograma, ou seja, todo bom planejamento ele conta com um cronograma. Essa ferramenta ela é essencial tanto para acompanhar a evolução quanto para identificar problemas. Um dos principais propósitos do cronograma é estipular prazos de entrega, bem como alencar todas as atividades existentes no processo de implantação, né? Basicamente, é uma ferramenta que lista todas as atividades que serão executadas, quais são as datas de início, quais são as datas de término e também qual é a pessoa responsável para cada atividade na evolução da tarefa. Ou seja, eu posso cobrar da pessoa um tempo, prazo e mais ou menos imaginar quanto tempo eu vou levar para me entregar isso aí para o meu cliente. Então, isso é um cronograma, né? E uma elaboração de EAP. EAP é uma ferramenta que ela é utilizada para detalhar todas as atividades do projeto. É como se eu pegasse esse projeto, dividisse ele em vários pontos, não em atividades, mas em setores, e trabalhasse cada um deles, gerando um cronograma para cada um deles. Então ele funciona como uma subdivisão dos trabalhos que serão executados. A sua função é garantir que todas as atividades do projeto sejam bem planejadas e organizadas, de modo que seja possível então controlar o tempo e custo de cada uma. Ela, na realidade, é uma ferramenta útil assim, quando você quer determinar quais são as tarefas mais críticas, ou seja, aquelas que você não pode ter nenhum atraso. Então você secciona ela e dá uma prioridade para aquele tipo de atividade, né? Tem que treinar, né? Treinar e capacitar toda a tua equipe, né? Para que ela possa reduzir custos, preocupar-se com a eficiência, reduzir os riscos, né? Isso porque diversas funcionalidades podem não ser usadas por falta de conhecimento. É mais ou menos assim, quando você vai implantar um software, você chega em algum usuário que fala, não, mas isso aqui eu controlo por planilha, isso aqui eu faço na mão, isso aqui eu somo pela calculadora, enfim, sei lá, o histórico, do jeito que ele trabalhava antes. O implantador ele tem que visualizar aquilo e fazer com que aquilo seja, teoricamente, eliminado, para que se use seu sistema com maior produtividade, ou seja, agilizando as tarefas, sem que dependa de recursos paralelos, planilhas, gráficos e etc. Quanto mais o programador remover esses itens, mais útil será o sistema para o usuário final e melhor o controle de todas essas tarefas, né? Então, se você visualizar uma empresa grande ela trabalha com setores distintos, ou seja, tem um patrimônio, venda, faturamento, quanto a pagar, receber, tal, é um ERP, né, que é um Enterprise Resource Planning, ou um sistema de gestão global para uma empresa. Se você tiver, isso aí geralmente é empresas grandes, se você tiver esses itens, eles são bons porque você consegue trabalhar setores específicos, por exemplo, na contabilidade, e trabalhar só com eles, imaginando, olha, você vai receber pacotes pelo sistema desse jeito, vai trabalhar assim e teu resultado vai ser assado para ir ou para o financeiro, ou para o diretor, ou alguma coisa assim. Você seccionando, você consegue trabalhar de uma forma modular. Essa semana vamos pegar só o pessoal da área de produção. Semana que vem só o pessoal da área de controladoria, outra semana só o pessoal do financeiro, outra semana só o pessoal sei lá, de contabilidade, e lá no final o pessoal de diretoria. Então você secciona as atividades e não interrompe o trabalho da empresa, né? Não para a empresa para fazer instalação, ou seja, não é aquele negócio que você começa a sexta-feira à meia-noite e entrega na segunda-feira cedo. Assim você pode trabalhar dia após dia, modularmente, entregando um bom produto sem parar a empresa, né? Bom, e fazer, é claro, um monitoramento sobre a utilização de toda a ferramenta. É um feedback, ou seja, eu implanto, ficou legal, gostou, é isso que você queria, quer melhorar, era isso que você tinha. Esse retorno ele garante uma eficiência global do sistema, ou seja, é preciso que todas as funcionalidades sejam atingidas para que o feedback seja sempre bom, né? A finalidade é evitar processos importantes sejam deixados ou de lado
ou mal instruídos, às vezes passam batido durante a implantação e geram um transtorno lá na frente, seja por uma métrica de imposto ou uma configuração de sistema. Então, quanto mais você entender e conversar com o usuário, melhor é para a implantação, né? Então é importante que esse acompanhamento seja feito periodicamente, para que, se der algum problema, já é visualizado na hora, né? Fazendo com que o sistema seja potencializado. Tá? Ou seja, a implantação perfeita ela é indispensável para um bom programa. Ou seja, assim, entendendo o sucesso total depende que todas as suas partes tenham seus objetivos alcançados. Sejam todas as equipes, quanto mais elas conversarem, mais elas interagem, melhor é implantado e assim chega-se a uma implantação plena, né? Ou seja, evita aquele processo que nadou e morreu na praia. Ok, professor? Era isso então o que eu tinha. Obrigado.